a violência contra crianças e adolescentes não é um fenômeno específico só da segurança pública, só da psicologia, só do direito, só do judiciário, só da polícia. Não. Ele é um fenômeno social, multifatorial, que precisa que todos nós, enquanto atores da sociedade civil, enquanto atores desta sociedade, estejamos juntos em como podemos atuar para esse enfrentamento. Nesse complexo de fatores, o Núcleo de Estudos da Violência, com a sua longa trajetória na pesquisa, na proposição de direitos humanos, na atuação pelos direitos humanos e também na proteção dos direitos da criança e do adolescente, vem nesse espaço de multiplicador do conhecimento. A parceria do NEV com a Organização Mundial da Saúde, quando ele recebe o convite para se tornar um centro colaborador na prevenção da violência contra crianças e adolescentes, ele também vem com a necessidade de que não só o NEV aproveite todo o seu conhecimento, seu acúmulo de conhecimento na temática, mas que ele fomente isso. E na função de fomentador do debate e da expansão desse debate para além da academia, a necessidade de percorrer outros espaços e outros territórios com outras linguagens, com outras abordagens, para que o conhecimento atingisse outras pessoas. Várias ocorrências de violência contra crianças e adolescentes no Norte, ao longo de 2023, 2024, noticiadas pela mídia, e da procura muito mais de especialistas de outras regiões para comentar sobre isso, trouxe a necessidade de enaltecer a quantidade de profissionais que estão na região norte, sejam na academia, sejam nas organizações da sociedade civil, sejam em outros equipamentos de proteção da criança e do adolescente, que trabalham com a temática, pesquisam a temática e fazem trabalhos incríveis, mas que muitas vezes não têm a oportunidade de ter o seu trabalho publicizado, divulgado em outras mídias que não sejam as locais. A gente vai começar pelo Pará, pela Universidade Federal do Pará, e vários pesquisadores da área da psicologia e também uma organização da sociedade civil que atuam e pesquisam sobre violência sexual contra crianças e adolescentes, mas a gente também vai passar pela Defensoria Pública do Estado do Acre, pela Universidade Federal de Roraima, passaremos pelo Amazonas e também passaremos pelo Amapá. A maioria dos profissionais são da psicologia, mas também terão pessoas da assistência social e do direito. A Amazônia Legal está no foco internacional há algum tempo, em especial porque em 2025 vai acontecer a COP30 em Belém. E diversas organizações da sociedade civil, seja academia, seja outras instituições do sistema de garantias de direito da criança e do adolescente, têm sido protagonistas na promoção e proteção dos direitos da criança e do adolescente. Então, nesses próximos episódios, a gente tem a oportunidade de conhecer pesquisas baseadas em evidência, qualitativa e quantitativa, mas também projetos baseados em evidência, nessa promoção do direito da criança e do adolescente na sua proteção. Boa tarde a todas, a todos que estão nesse momento nos ouvindo. Eu me chamo Daniela Reis, sou professora da Universidade Federal do Pará, do estado do Pará, em Belém, estou falando da capital de Belém. E eu gostaria de agradecer imensamente pelo convite, né, ao Núcleo de Estudo de Violência da USP, que a gente já vem conversando já há um tempinho sobre isso, sobre a possibilidade da gente falar um pouquinho do que a gente vem produzindo, do que a gente vem fazendo aqui no estado do Pará, no meio da Amazônia. E eu agradeço maravilhosamente o nosso grupo, porque a gente precisa falar do que a gente vem produzindo e da importância disso, sobretudo, né? Eu sou psicóloga,
Sou do Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, ele é um núcleo da Universidade Federal do Pará, e dentro do núcleo a gente tem um programa de pós-graduação em Teoria e Pesquisa. E aí eu vou falar um pouquinho desse processo, de como se chegou ao nosso grupo de estudo e mostrar as principais referências, tá? Então eu gostaria já de colocar à disposição, caso alguém tenha interesse em conhecer, sejam todos bem-vindos, né, se quiserem conhecer a Universidade Federal do Pará. Eu acho que agora a gente vai apresentar um pouquinho. Então, o GEAV, que é o Grupo de Estudos de Autores de Violência, hoje, ele está fazendo 12 anos. 12 anos, desde 2012, 12 anos de pesquisa, se debruçando sobre sobre estudos de autores de violência. Você pode passar, por favor? Não passou, está passando? Acho que agora Então, foi. tá bom. Então, olha só, a gente faz parte da Universidade Federal do Pará. Dentro da universidade, ela se divide em dois aspectos, os institutos e os núcleos. E a gente tem o NTPC, que é o Núcleo de Teoria e Pesquisa do Comportamento, e onde o programa de pós-graduação em Teoria e Pesquisa ele faz, onde ele está dentro do NTPC. Por favor, pode passar para mim. Então, dentro do núcleo, a gente tem dois programas de pós-graduação da psicologia. A gente tem um programa de neurociência, faz da parte dentro do núcleo, e que hoje ele orienta somente mestrado, e a gente tem um programa de pós-graduação em teoria e pesquisa do comportamento, o qual eu faço parte desse programa, onde a gente tem tanto alunos de doutorado quanto alunos de mestrado. Por favor. Acho que demora um timezinho, né? Tudo bem, não tem problema se ter esse time ou quer que eu faça? Não tem problema. A gente aqui realmente o nosso computador e do computador para o Zoom tá dando um tempinho. Se não te atrapalhar, a gente pode seguir. Tu achas que fica melhor eu projetar? Estou achando que vai ficar mais confortável, né? Porque senão apesar de saber os slides, mas aí eu não posso falar sem os slides. Acho que a gente poderia voltar, né? Pode sim, tá fácil aí na sua tela. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Que aí é mais confortável para mim. Apesar de. Vamos ver. Precisa só me dizer se está compartilhando. A gente está vendo a sua pasta de arquivos, por enquanto, a gente está vendo a sua tela. Aí acho que precisa abrir esse arquivo de PowerPoint. Para nós, ele não aparece ainda. Vou abrir. Vou parar. Agora, peraí. Ótimo, funcionou perfeitamente. Vou tentar aqui. Ele está passando? Ainda não? Ele não está Ah, passando por mim. eu acho que esse arquivo de PowerPoint ele está um pouco pesado. Ele tem muita foto, eu não cheguei a passar por ele inteiro. Engraçado, porque eu geralmente Talvez salvar apresento. ele como PDF. Ah, a Lila acabou de dar uma ótima ideia. Eu vou salvar aqui em PDF Espera Ah, só um pouquinho, e a gente professora. tenta de novo por aqui. Talvez ele vá um pouquinho mais rápido, sendo mais leve. é porque geral, eu não uso muito
O Zoom. Mas eu tô Ah, eu acho que achando. travou agora. Agora andou. Não foi? Foi. Só não Você- tá no modo apresentação. Não, peraí, que agora eu vou colocar. Tá, Vê, ficou no modo? Ficou. ficou. Então a gente pode começar do começo? Pode. Claro. Ah, então tá bom. Então vamos lá, de novo, né? Então, boa tarde, mais uma, né? Não, mais uma vez não, vamos voltar. Boa tarde, eu me chamo Daniela Reis, sou professora da Universidade Federal do Pará, aqui do estado do Pará, no meio da Amazônia, falo da capital Belém, e gostaria muito de agradecer o convite, do Núcleo de Estudos de Violência da USP, para a gente estar falando um pouquinho do que a gente vem produzindo, sobretudo no norte do país. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o GEAV, que é o Grupo de Estudos de Autores de Violência, e o que a gente vem produzindo aproximadamente há 12 anos de pesquisa, que temos nos debruçado, sobretudo, acerca do fenômeno da violência. E para isso eu vou apresentar um pouquinho a universidade. A Universidade Federal do Pará, ela é constituída de institutos e núcleos. Nós fazemos parte do núcleo de teoria e pesquisa do comportamento. O núcleo ele tem hoje 2 programas de pós-graduação. Um de neurociências e comportamento, e que eles recebem hoje alunos de mestrado, e o nosso programa, que é o programa de pós-graduação em teoria e pesquisa do comportamento, que a gente tem alunos tanto de mestrado quanto de doutorado. Dentro do PPGTPC, que é assim que a gente chama carinhosamente, o programa de pós-graduação, a gente tem vários laboratórios de pesquisa, né? Acredito que seja muito parecido com a USP. E um dos laboratórios, que é o nosso grupo de pesquisa, que está cadastrado no CNPq, que já tem há mais de 20 anos, nós temos o LED. O LED é o Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento. Dentro do LED, o LED ele tem como objetivo e objeto de estudo estudar os processos do desenvolvimento humano em diferentes contextos. Então, a gente olha os contextos de desenvolvimento humano e a gente tem hoje, dentro do LED, 6 professores. E esses 6 professores, eles têm diversos grupos de trabalho. Então, dentro do laboratório, a gente tem grupos de trabalho. Um dos grupos de trabalho que eu coordeno é o GEAV. GEAV é o Grupo de Estudos de Autores de Violência. Então, o GEAV, ele se especializou, né, em estudar a temática da violência, mas olhando os autores, né, tendo como foco entender quem é essa pessoa que perpetra, quem é essa pessoa, por que que ela perpetra, por que ela agride. E desde 2012, o GEAV é estabelecido dentro do LED, do Laboratório de Ecologia do Desenvolvimento Humano. A gente tem uma longa caminhada, já são 12 anos, apesar da pesquisa, quando a gente olha para a evolução da pesquisa, a gente sabe que 12 anos é muito pouco ainda, mas a gente tem desde 2012 tentando produzir subsídios para que a gente tenha, né, os aspectos mais técnicos, que a gente tenha, sobretudo, clareza desse fenômeno que tem assolado o Brasil e o mundo, né? Então, a gente tem uma caminhada desde 2012, 2014, a gente aprova projetos, 2016 ele é reformulado e aí ele assume o grupo, o nome de GEAV, antes ele era EASCA, depois ele assumiu o nome de GEAV. Em 2016 aprovamos de novo um outro projetos, né, que tem como foco estudar os autores jovens de violência sexual e outros atos infracionais. E aí, em 2022, a gente continua também com uma nova aprovação de um projeto também nessa mesma temática, e aí a gente vem fomentando uma série de pesquisas nesse caminhar, né? A origem do GEAV, ela é consolidada a partir da minha tese de doutorado, quando eu chego para estudar hoje, onde eu sou professora atualmente,
junto com a professora Lília Ieda Chaves Cavalcante, ela está aqui na foto, acho que dá para vocês verificarem, junto com a professora Milene Veloso. Então, quando eu chego com a Lília e digo, Lília, eu quero estudar violência sexual, mas eu quero estudar os autores de violência sexual. E aí a Lília se assusta e diz, meu Deus, mas como é que a gente vai fazer isso? E aí, a partir da tese de doutorado, a gente dá encaminhamento ao GEAV, né? E aí foi um desafio muito grande. E aí a gente inicia os trabalhos do GEAV estudando as características biopsicossociais e a trajetória de vida desses autores de violência sexual que cometeram violência sexual contra a criança e o adolescente. E nesse inteirinho, a professora Milene Veloso, ela também vinha trabalhando, né? Também notificações, sobretudo das notificação de violência no Brasil e no Pará. E aí a gente se agrega, e aí a gente acaba, né, ganhando e tendo como foco essa temática e consolidando e agregando, né, muitos desses temas. A gente foi agraciado pela minha tese com o prêmio CAPES de tese, a gente recebeu menção honrosa em 2016, porque a gente defendeu em 2016, em 2017 a tese ela foi premiada, então a partir daí a gente dá início ao GEAV, né, ao Grupo de Estudos de Autores de Violência. A gente tem algumas produções do GEAV, a gente já tem mais produções, mas a gente tem, em 2000, eu acho, nós lançamos um livro, Autores de Agressão, Subsídio para uma Abordagem Interdisciplinar. A gente também tem vários livros lançados, vários capítulos de livros lançados, um de juventude, pesquisa e campo. A gente está lançando agora um outro livro, acho que em 2025 que a gente vai lançar, que é Metodologias de pesquisas em contexto de cárcere, porque quando a gente quer fazer pesquisa em contexto, sobretudo de cárcere, que é onde os autores de violência eles se encontram, a gente tem uma dificuldade muito grande. Então, a gente vai lançar um livro para que a gente possa subsidiar os pesquisadores que queiram, sobretudo em contextos privados de liberdade, né? Nesse sentido, a gente lançou também 2 vídeos no meio da pandemia, porque a gente precisava falar muito da violência, porque a gente sabe que a gente olha os dados de notificação, a gente sabe o quanto os dados de notificação aumentar, houve uma diminuição dos dados de notificação, no entanto, a violência sexual contra a criança e adolescente aumentou, explodiu. Então, a gente tem 2 vídeos que estão no YouTube e que é um violência contra criança e adolescente e o outro sobre os autores de agressão que envolve violência sexual. Sem falar dos artigos científicos, das teses, das dissertações, das cartilhas que a gente tem lançado. Então, isso é um pouco de algumas produções que a gente tem. Eu vou trazer algumas coisas que a gente tem feito do GEAV de maneira muito geral, de maneira bem geral, porque a gente tem muitos temas dentro do aspecto dos autores de violência. E aí, automaticamente, a gente vai falar de alguns trabalhinhos que a gente tem orientado, né? Então, dentro da temática dos autores de agressão sexual contra criança e adolescente, a gente tem estudado as práticas parentais negativas e o abandono parental. Então, tanto, né, as práticas parentais, o quanto isso interfere e o quanto o abandono leva a autores de agressão sexual contra criança e adolescente. Então, a gente tem dados já trabalhando nessa perspectiva, né? Outro aspecto que a gente tem estudado também são as características biopsicossociais das figuras parentais. Né? Então, a gente tem olhado para os autores de agressão, sobretudo aqueles que são pais, estão sentenciados, estão presos, e a gente tem estudado as características bio, psico e sociais desses autores. Outra questão que a gente tem estudado no GEAV também são os dados de notificação, tanto do estado do Pará quanto de 7 estados, né? Sobretudo na pandemia,
para a gente fazer um retrato do que realmente aconteceu na pandemia a respeito da notificação de saúde. Outro aspecto é exatamente a violência contra a criança e adolescente. Então, a gente tem olhado os dados de notificação no Brasil inteiro e tem olhado a violência contra essa criança e contra essa adolescente, quais são as mais proeminentes no Brasil, quais são as mais frequentes, e a gente tem se deparado, sobretudo, com dados de violência autoprovocada. A violência que vem fazendo nossos jovens, sobretudo os jovens, né, a se automutilarem e, às vezes, levarem ao suicídio. Tá? Essas são as alunas que eu estou passando mais um pouquinho rápido para a gente não se atender, mas são as alunas e as professoras que orientam e orientam as alunas, né? A Maria Eduarda, por exemplo, ela está estudando a violência sexual praticada contra meninos. Então, a gente tem olhado os autores de violência que praticam violência sexual contra esses meninos, olhando todas as suas características quando é possível, né? A Anita, ela vem olhando a violência contra crianças indígenas, né? Porque a gente, apesar de ter um dado de notificação pequeno, mas a gente tem um registro de dados de notificação de violência contra essas crianças e contra os adolescentes no nosso território, sobretudo na Amazônia, né? Apesar dos dados no Brasil indicar também outras características das crianças indígenas em outros estados. A orfandade, a gente tem estudado a orfandade como uma experiência diversa e que essa orfandade, como experiências adversas, ela afeta tanto as vítimas quanto próprios autores de agressão. Então, a gente tem estudado alguns aspectos da trajetória de vida desses autores a partir de olhar a orfandade, seja essa orfandade tanto de pai e de mãe, ou somente de pai, ou somente de mãe, e como essas experiências na infância e na adolescência afetaram ou afetam tanto a vítima quanto os autores. A nossa outra Dani, a minha xará, ela estudou, ela acabou de defender agora, os estilos parentais dentro do microsistema familiar de adolescentes em conflito com a lei. Então, como os estilos parentais desses meninos, desses adolescentes que cometeram ato infracional, que estão cumprindo medida socioeducativa, podem, de alguma forma, ter ou influenciar todos os atos infracionais que eles vêm cometendo. A Dani também, além desse projeto, ela não ficou, né, não queria somente, ela foi também estudar outros aspectos, porque a gente vai começar agora a investir em intervenções. A gente está levantando e a gente começa a pensar em programas de promoção de saúde, tanto para as vítimas quanto para os autores. Eu tenho uma aluna de doutorado que ela já está começando a pensar, a gente está começando já, talvez seja o doutorado dela, em um programa de intervenção voltada para os autores de violência sexual contra criança e adolescente. E a Dani também, então, a partir desse outro trabalho que ela se envolveu, um programa de saúde mental e resiliência em crianças afetadas pelo Covid, né? E aquelas também que sofreram violência sexual, tá? Tem um dado aqui bonitinho, porque a gente começou a olhar que não dava só para estudar os autores de violência sexual contra a criança. E aí a gente queria ampliar um pouco mais. E aí chega a Laura, e a Laura resolve estudar os autores de violência doméstica. E a gente começa, a Laura também já defendeu o mestrado dela. E aí a gente vai estudar exatamente os estilos de apego, ou as dimensões de apego que a literatura trata, e uma escala que a gente aplica, que é a escala de conflito de relacionamentos íntimos. Então, a Laura ela traz esse outro olhar para um outro tipo de perpetrador, né? Os autores de violência doméstica dentro do núcleo hoje da defensoria que atende eles exclusivamente.
A Mariane, ela defendeu também o mestrado dela e ela foi olhar os comportamentos de ambientes de cuidado institucional, né, entre bebês, crianças e cuidadores em duas instituições, e, sobretudo, olhando para as características das crianças e adolescentes que foram, de alguma forma, abusadas sexualmente ou sofreram violência e que estão na área, na prática institucional. A Marisa, a gente foi estudar uma coisa que a gente tem se perguntado muito, como a gente consegue acessar os autores de violência sexual? O que a gente precisa fazer para que esses autores talvez não reincidam? O que a gente precisa fazer para que a gente consiga acessar ou mudar comportamento, ou uma forma de modo operante deles? Então, a Marisa, ela se inquietou com um objeto de estudo que era a comunicação afetiva na interação pai e filho. Então, ela foi para dentro do sistema carcerário e trabalhou diretamente com os autores de violência sexual contra a criança, olhando, sobretudo, a comunicação afetiva entre pai e filho. Então, esse pai estava preso, né? E ela foi trabalhar exatamente, ela é terapeuta ocupacional e ela trabalha com eles diretamente dentro do sistema de carceragem. A Tainá vai defender agora. E a Tainá também queria olhar os autores de violência doméstica. E aí a gente foi olhar e estamos já gerando alguns dados interessantes sobre traços de personalidade e tendências de agressão, tendências agressivas, uma escala que a gente tem, o EATA, escala de tendência de agressão. Todos dois são testes da psicologia, né? Então a gente também está mapeando alguns traços de personalidade e que talvez possa estar associado a esses tipos de tendência agressiva que os autores de violência doméstica cometem. Ah, a Juliene não quer estudar os autores, então a gente foi estudar as mulheres autoras, aquelas que perpetram do sexo feminino. Então a gente tem se debruçado sobre a literatura internacional e nacional, sendo que nacionalmente a gente quase não tem esse dado, principalmente quando a gente fala de violência sexual contra criança e adolescente. A gente sabe que mundialmente a gente tem um dado estatístico que é de aproximadamente 5% das mulheres, elas são autoras de violência sexual contra criança e adolescente. No Brasil a gente não tem quase isso. A gente tem alguns dados de notificação do SUS, do Sistema de Notificação de Agravos, e como a gente tem algumas parcerias com o sistema penitenciário aqui, a gente também já identificou algumas dessas mulheres que cometeram violência sexual contra a criança dentro do sistema de carceragem. E a gente vai estudar, né? E a gente está estudando o quê? As características bio, psico e sociais dessas autoras, né? A Fernanda, a Fernanda é professora e ela propôs um programa de intervenção com professores para discutir sobre as imagens sociais de seus autores e suas vítimas. A gente tem hoje uma grande confusão no senso comum do que é pedófilo, do que não é, do que é agressor de violência sexual, anal, de preferencial, né? Então a gente tem um grande problema disso e a Fernanda ela tem proposto uma intervenção com os professores para tentar minimizar isso. A Luana, ela foi estudar jovens vítimas sexuais no mesorregião do estado do Pará, os aspectos também biopsicossocial das vítimas de violência sexual. Olhando as experiências adversas. A gente também tem investido muito nos dados das experiências adversas, o quanto essas experiências adversas podem ter levado essas pessoas a virem cometer violência sexual contra criança ou adolescente, tá? A Alice vai estudar os processos de trajetória de mães que estão encarceradas e essas mães elas estão grávidas no sistema de carceragem e elas têm bebê lá dentro. Então, a gente tem uma parceria com a unidade, com o CRF, que é o Centro de Recuperação Feminino, daqui do Pará.
e nós temos uma unidade materno-infantil, e dentro dessa unidade materno-infantil das presas, a gente tem as mães ou com bebês ou grávidas esperando. Então, a gente quer entender a trajetória de vida dessas mulheres, como é que elas chegam dentro do sistema penitenciário, como foi o modo operante, por que que elas estão ali, e assim sucessivamente. Esse é um projeto, particularmente, que foi aprovado agora no CNPq em 2023. É um projeto grande, ele é muito cêntrico, ele envolve o Pará, o Piauí e Portugal, e onde a gente tem três realidades muito diferentes e muito distintas, porque o Pará ele tem a unidade materno-infantil funcionando, o Piauí não tem, e Portugal ele tem um centro específico para atender as mães que estão encarceradas. Então, a gente tem, dentro desse projeto, a gente tem aqueles professores que vão olhar o desenvolvimento infantil dessas crianças que estão dentro do sistema carceragem. Eu, particularmente, vou olhar as histórias de vida dessas mães e que estão presas, né? E aí tem um outro grupo, a professora Lília, vai olhar essa criança quando ela sai, ela passa mais ou menos de 6 a 1 ano dentro do sistema penitenciário, mas depois ela tem que sair. Essa mãe fica cumprindo pena e essa criança sai. Então, essa criança sai, ela vai ser entregue para quem? Né? Como é que é o desenvolvimento dessa criança após a saída do sistema penitenciário? Então, esses são projetos que está iniciando agora em 2023 e que a gente já tem muitos alunos que já entraram, inclusive, que vão continuar trabalhando. A Maíra, hoje ela está em Portugal, está voltando de Portugal, que ela foi fazer um doutorado sanduíche com a professora Ângela. E a Maíra está estudando exatamente os jovens que cumprem medida socioeducativa, aqueles que cometeram ato infracional e aqueles que o ato infracional de violência sexual e aqueles análogos, ou seja, de qualquer natureza, e os outros adolescentes que cometeram outros atos infracionais que não são de violência, nem o sexual e nem análogos. E ela está estudando exatamente experiências adversas e distorções cognitivas para a gente identificar que aspectos, tanto da experiência adversa e da distorção cognitiva, podem ter levado esses adolescentes a cometerem atos infracionais, né? A Vivian, a Vivian vai qualificar agora, uma doutoranda também, e a gente tem centrado esforço em estudar distorções cognitivas em 3 grupos de adolescentes, um que praticou violência sexual, o outro que praticou outro tipo de violência, e outro grupo que a gente chama que são jovens e que não cometeram nenhum outro tipo de ato infracional. Então, a gente vai fazer comparações e tentar identificar padrões de distorções cognitivas entre eles. O Washington Postdoc, onde a gente propôs, né, um programa de habilidades parentais para fortalecimento dos processos proximais mais competentes, e o Washington estuda adolescentes que tentaram violência autoprovocada, né? Então, ele também tem pensado nessa discussão de promover o programa de fortalecimento para esses jovens que praticaram violência autoprovocada. A Larissa está estudando as experiências adversas e a orfandade, né, e que envolve violência sexual. Então, a gente tem algumas hipóteses a respeito disso, das experiências adversas associada a uma orfandade, seja de um pai ou de 2, né? E a violência sexual também é uma doutoranda. Aqui eu trago um pouquinho da divisão do GEAV, porque hoje ele tem tomado uma proporção muito grande. Eu, a Lília, a professora Milene Veloso, às vezes a gente... Acho que é um pouquinho do que tu me falou logo no início, né? Tem 2 professores, mas aí tem as subdivisões, porque senão depois tu fica muito... não dá conta de tantas demandas, né? Então, a gente tem dividido muito assim, dentro do GEAV, um núcleo que estuda violência sexual, um outro que estuda só violência doméstica, e aí a gente abriu mais um outro núcleo, que são as mães encarceradas que estão no cárcere, que a gente tem avaliado. A Lília tem se concentrado muito no núcleo de parentalidade, olhando mais os aspectos da parentalidade que estão associados aos tipos de violência. E a professora Milene tem concentrado, sobretudo, os dados de notificação
do SUS, para que a gente pudesse dar conta, né, de orientar e coorientar todos esses alunos e todas as demandas que advêm disso, tá? Então, esse é um pouquinho do GEAV, esse é um pouquinho do que a gente vem fazendo durante 12 anos, né? E aí vem exatamente a pergunta, por que que vocês resolveram, né, estudar os autores e não a vítima? O que que trouxe vocês quererem estudar, né? Então, quando a gente foi para a literatura, a gente viu que no Brasil, quando eu começo a estudar em 2012, a gente encontrou acho que 2 ou 3 teses, uma da numa querida colega que se tornou a Karen Esber, que trabalha em Goiás, trabalha muito com os meninos, com os autores de violência sexual, a Moura, a Andrelina Moura e a Marques, basicamente da nossa área da psicologia, né? São as pioneiras em estar estudando isso no Brasil, posso dizer assim, principalmente a partir de 2000, e só. A gente não encontrava nada. E aí a gente foi para a literatura internacional e a gente viu o volume de dados internacionais e que a gente não tinha nada e continuávamos falando de violência sexual contra a criança, mas sem ações efetivas do que poderiam ajudar a minimizar isso. E aí a gente foi olhar os autores de violência e aí a gente identificou, né, que são temas ainda pouco explorados e que eu não tenho como entender a violência sexual ou qualquer tipo de violência se eu não entender que há uma bidirecionalidade, ou seja, que tu tem a vítima, mas você também precisa olhar para essa pessoa. Principalmente quando tu pega os dados e vê que quem perpetra eles estão dentro do sistema familiar. A maioria são os pais, os avós, os tios. Então a gente se debruçou sobre isso, né? E aí, diferentes pontos de vista ou percepções de debates a respeito dos autores, sobretudo dos seus papéis sociais, das características biopsicossocial, tanto da vítima quanto dos autores de agressão sexual contra a criança e o adolescente. Então, a gente entendeu que a gente precisava olhar isso, né? E aí, assim, a gente fez. Quem são e como pensam os autores de agressão sexual contra a criança e o adolescente? Eu posso dar uma paradinha aqui? Porque meu celular está tocando, eu esqueci. Posso? Claro, claro. Já volto. Só um momento. Vou voltar aqui. Tá. Então, de novo, né? Vamos voltar. Então, diante dessas inquietações, a gente se pergunta, né? Quem são e como pensam os autores de agressão sexual contra a criança e o adolescente? Hoje, nós sabemos quem são. Geralmente, são pessoas que perpetram violência sexual dentro do seu contexto intrafamiliar. Então, a gente sabe quem são eles. Mas o que pensam? Como agem? Quais são as características, né? Quais são os aspectos, os mecanismos psicológicos por onde nós podemos começar a intervir? Quando você conversa com os técnicos que atendem CREAS, CAPs, eles não sabem nem por onde começar, eles não conseguem nem ter a dimensão, porque eles sempre atenderam e sempre vão atender as vítimas. Então, a gente não consegue nem pensar na possibilidade de intervenções com eles, né? Eu já ouvi de psicóloga que diz assim, eu não quero atender, eu não vou atender, isso não faz parte da minha formação. Então, isso foi nos inquietando enquanto psicólogos, né? Então, para Furnes, 2002, geralmente, ele diz o seguinte, que o autor de violência sexual, ele tem consciência, né, de que ele perpetrou a violência contra a criança e o adolescente, né? E que isso pode se constituir crime. Então, eles têm um grau de consciência. A gente não pode dizer que eles não têm esse grau de consciência. Na verdade, todos eles que nós entrevistamos e que nós conversamos com eles têm grau de consciência, né? Esses indivíduos, eles sabem, né, do abuso sexual, eles sabem que isso prejudica a vítima, né? Apesar disso, o ato é perpetrado. Então, uma das questões que a gente ia para a entrevista se você sabe que isso é ruim, né? Se você tem noção disso, por que que perpetra, né? E foi a partir daí que a gente começou a pensar, precisamos discutir personalidade,
identificamos alguns dados, eu vou trazer depois, sobre distorção cognitiva, como há uma distorção, empatia, né? Por que que eles têm a empatia geral preservada, mas a empatia voltada para a vítima, ela não é preservada, ou seja, ela tem uma disfunção, uma distorção, enfim, o termo que vocês quiserem utilizar, né? E também de que tanto homens quanto mulheres abusam sexualmente, né? A criança e o adolescente. Então, alguns aspectos fizeram a gente ir pensando, perguntando, e por que que a gente... Aqui é um aspecto que a gente precisa discutir, porque nem todo autor de agressão, ele é um pedófilo, né? A gente sabe o que é a pedofilia, né? A pedofilia, ela é, na verdade, pelo Catálogo Internacional de Doenças e pelo o DSM, ele é uma parafilia, né? Então, ele é um desvio, né, daquilo de que a pessoa é atraída. Então, ele é direcionado, né, para a criança ou o adolescente, isso é o pedófilo. As parafilias, elas se caracterizam pelo diagnóstico, pelo CID também, por uma diversidade de transtornos parafílicos, né, voyeurismo, masoquismo, fetichismo e o pedofílico, né? E aí se caracteriza como um transtorno, né? No entanto, a literatura da área nacional e internacional, ela vem fazendo algumas diferenças do que é o pedófilo e o que é o autor de agressão sexual contra a criança ou adolescente, que a gente chama de situacional, né? Diferente daquele que é o autor de agressão preferencial. Isso a gente precisa deixar bem claro, porque a literatura ela mostra isso. No Brasil existe esse tipo de análise diferenciada. Quando você vai para o sistema penitenciário, sobretudo aqui no Pará, que eu posso dizer, a gente não tem diagnóstico pedofílico. É muito difícil a gente conseguir, muito difícil a gente, inclusive, ter um profissional que faça, né? Que acompanhe, que diga, olha, esse tem as características do transtorno parafílico e esse não tem. E acredito que a maioria, né, no Brasil esteja nessa situação. Se eu não me engano, a própria USP, se eu não estou enganada, tem feito um mapeamento, eu acho, de alguns aspectos que envolve os transtornos parafílicos, né? Mas ainda nada ainda que seja para o Brasil inteiro, né? Então, há pedófilos que nunca irão abusar diretamente de uma criança, né? E que podem obter essa sensação do prazer olhando crianças na internet, na pornografia. Eu tenho uma aluna agora de doutorado que ela vai se debruçar, a gente vai atrás desses dados das redes pedofílicas do Brasil pela internet, né? Então, há uma confusão do termo agressor e pedófilo, e pro CETO existem duas categorias de abusadores, né? E que isso pode estar exatamente complicando termos tanto de abusador quanto de pedófilo. Então, pedófilo é aquele que tem a parafilia, que precisa do diagnóstico, precisa ser acompanhado, e para isso tem tratamento, inclusive com remédio, e assim sucessivamente. E você tem os autores de violência sexual, aqueles que a gente chama situacional. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês de maneira bem sucinta, para a gente, e eu sinalizo só alguns aspectos que fiquem mais claro para a gente. Então, o autor situacional, né, aquele que é impulsivo, ou seja, ele teve a situação, ele bebeu, ele encontrou uma criança na rua, então é uma condição situacional, né? Mas tu tem um autor de agressão preferencial, aquele que é o compulsivo, a compulsão, onde ele só consegue sentir prazer se for com aquele objeto de prazer dele, né? O situacional, ele é orientado intelectualmente, então ele tende a raciocinar, ele tende a ter grau de consciência, enquanto o preferencial, aquele, ele é orientado mais pela fantasia e assim sucessivamente, né? A gente tem mapeado alguns aspectos que perpassam
pela vida, pelas características desses autores de violência sexual contra a criança no Brasil, muito similar ao que tem acontecido na literatura internacional. A gente tem uma classificação, que eu acho que eu vou falar mais tarde, que é o hand-on e hand-off. Hand-on e hand-off é o padrão de agressividade entre como eles perpetram contra essa criança. Então, criança e adolescente. Então, dependendo das características dessa vítima e as características desses autores, eles podem ser muito mais agressivos e não que a violência sexual não seja agressiva, mas ele vai associado a outro tipo de violência, como bater até a chegar à morte, né? E o outro é mais sedução, e menos violência associadas, né? Então, nem todo autor de agressão sexual é um pedófilo, mas todo pedófilo é um autor de agressão sexual, pelo menos em potencial, né? O que as pesquisas, então, encontraram até agora, principalmente os que a gente vem trabalhando, né? As vítimas, as características das vítimas estão muito associadas a quem esses autores de violência, eles vão tomar como vítimas, né? Então, geralmente são vítimas, são crianças com baixa autoestima, uma estabilidade emocional, né? Com habilidades sociais muito deficitária, com baixo aprendizado, com uma saúde física também precária, né? E que geralmente tem uma história de violência perpetrada na família. Então, o que a gente vem identificando é que, dependendo das características da vítima, está associada também ao tipo de comportamento, ou tipo de modo operante desses autores de violência sexual contra a criança, tá? Dificilmente você vai encontrar um autor um homem que perpetrou, vou falar do homem, mas a mulher também, um homem que perpetrou contra uma criança que tenha uma rede social ativa, que seja uma criança que tenha uma rede que fale muito, uma criança que seja muito protegida, geralmente é uma criança monoparental, ou seja, ela tem só um parente que cuida dela e assim sucessivamente, né? Para os autores de agressão sexual contra a criança, então, geralmente, né, os aspectos mais biológicos, ele é do sexo masculino, tanto no mundo quanto no Brasil, acima dos 30 anos, a gente identificou no Brasil que, dependendo da idade dele, se ele tem mais de 30 anos, ele acaba perpetrando mais os adolescentes. Se ele tem menos de 30 anos, ele acaba perpetrando mais as crianças, né? Pardos e pretos, a gente tem identificado isso e a gente faz um adendo aqui que a gente precisa ter cuidado com isso. Primeiro, porque a população brasileira, ela é a maioria parda e preto, né? E segundo, que a população que está dentro do sistema carcerário, a maioria também são pardos e pretos. Então, não podemos dizer em nenhum momento, né, que são os pardos e pretos ou as pessoas negras que perpetram. Não é isso. Eles estão refletindo um dado de uma população que é encarcerada e que está dentro do sistema penitenciário, né? Tem outros estudos que a gente ainda não conseguiu fazer, que está estudando as questões mais hormonais, né? As questões de síndrome e as questões mais dos hormônios em termos das características mais biológicas. Em termos das características sociais, quem são esses autores, né? No Brasil, sobretudo, são os cristãos, a gente tem uma maioria cristã no Brasil, então está refletindo, né? A perpetração ela ocorre muito no contexto urbano, apesar da gente questionar também esse dado, né? E São Paulo é uma área populacional com uma densidade populacional muito grande, mas na Amazônia a gente tem uma densidade populacional, né, muito pequena. Então, se você pegar o estado do Pará, por exemplo, você vai ver que ele é enorme. Então, tem cidade, para você chegar no Pará de carro, você demora 12, 13 horas para chegar, né? Então, e aí nós vivemos na Amazônia, na floresta, onde a gente tem comunidades ribeirinhas, onde essas pessoas não conseguem se deslocar e, às vezes, sem acesso
a notificar a saúde, ao conselho tutelar, as escolas, né, todas as redes de serviço. Então, a gente diz que o contexto urbano ele aparece porque talvez é uma realidade, né, onde essas vítimas, sobretudo, não conseguem ter acesso. O abuso da comunidade ribeirinha é algo que a gente não consegue mensurar ainda, né? Às vezes tem muita mídia, a gente sabe disso, mas às vezes também tem um grau de realidade muito grande. Eu sempre gosto de falar isso, eu não sei se vocês conhecem a lenda do Boto, não sei se vocês já ouviram falar a lenda do Boto, né? A lenda do Boto na Amazônia, ela é uma característica, ela é uma lenda, e se você for para a comunidade ribeirinha, né, você vai verificar o quanto essa lenda ela é real. Você tem meninas de 14, 15 anos grávida, e que quando você pergunta, né, esse quem é o pai dela, ela vai dizer que é o Boto, né? Então você imagina numa comunidade ribeirinha, onde não tem iluminação, onde todo mundo dorme geralmente em rede, né? Onde você tem uma certa liberdade mais do que a gente fecha a porta, né? Mas lá não. Então você tem às vezes casas em formas de palafita. Então você tem toda uma condição e que essa criança, essa adolescente, ela parece grávida, né? E aí a lenda do Boto, em muitos dos casos, na maioria das comunidades ribeirinhas que vivem na beira do rio, ela é justificada por abuso sexual, né? Às vezes do próprio pai, às vezes do tio, às vezes do primo e assim sucessivamente. E aí vem exatamente o dado, né? Que ocorre dentro da família. É o pai, é o avô. A gente brinca que a gente tem uma categoria que é o vodrasto. Vocês já ouviram essa categoria, né? Vodrasto. O que é o vodrasto? Essa criança ela foi criada pela avó, essa avó casou com um novo homem que se tornou avô dessa criança, mas é avô ao mesmo tempo, é o que cuida, né? Junto com essa avó. É o vodrasto. Então, o vodrasto tem aparecido muito como um dos perpetradores dessa criança e desse adolescente. O uso de drogas lícitas, né? Muito álcool. O álcool é presente em todas as entrevistas que nós temos com ele, todos os dados que a gente avalia, os processos jurídicos, o álcool está presente. Outras drogas também estão presentes, mas acho que o que é mais alarmante são as drogas lícitas, sobretudo o álcool, cerveja, cachaça, uísque e assim sucessivamente, né? Geralmente são as condições socioeconômicas, a gente identificou tanto condições socioeconômicas altas e baixas, né? A gente também tem alta sociedade praticando violência sexual, muito fácil, só pegar a CPI da pedofilia em 2010, onde a gente também tem uma classe social muito alta, e também a baixa condição socioeconômica também é muito presente, né? Nos dados do que a gente tem avaliado. Eles têm relacionamento íntimo com adultos, autores de violência eles são casados, eles têm relacionamento íntimo com pessoas adultas, com mulheres adultas, mas eles estão perpetrando crianças e adolescentes também. O nível educacional, fundamental e médio, basicamente fundamental, e esse médio, tanto fundamental incompleto, quanto médio também incompleto. A ausência de qualquer orientação sexual, nunca receberam nenhuma ou qualquer orientação sexual, e a maioria trabalha em trabalhos informais dentro da sociedade, sem carteira assinada, sem nunca ter terminado os seus estudos, garimpo, né, e assim sucessivamente, tá? E os aspectos psicológicos. Então, a gente tem se debruçado a estudar também os aspectos psicológicos desses autores, né? A personalidade, a empatia, distorção cognitiva, pensar em formas de tentar garantir, sobretudo esses que estão no sistema penitenciário, uma avaliação psiquiátrica, né, dos transtornos parafílicos, isso a gente teria um ganho muito grande. A gente ainda não consegue falar sobre isso, né, porque a gente tem tantas outras demandas no sistema penitenciário, e quando a gente vai falar é como se fosse como é que a gente diz, uma versão
né, a olhar e a pensar nisso, né? Tá aqui o hand-on e hand-off, que é uma categoria que a gente, internacionalmente, eles já trabalham com essa categoria, a gente trouxe para o Brasil. Então, hand-on são agressão do uso da força e de outros tipos de coerção mais severa. O hand-on, a gente fala que, quando a gente foi fazer os dados na análise da minha tese, a gente identificou muito voltado para os adolescentes, né? Com os bem justificado, talvez. Então, um adolescente não vai o consentir de maneira tão rápida e tão clara, né, um abuso sexual. Então, ele tende a reagir de outra maneira, e aí é onde ocorre, né, a vítima apanha, ela é ameaçada, ela é esfaqueada e leva-se até a morte, apesar de criança morrer também. E o hand-off, menos severa, com exibicionismo, abuso verbal, passar a mão, né, tocar em partes íntimas e assim sucessivamente. Outros dados são sobre as experiências adversas e os fatores de risco. A gente fez uma grande pesquisa sobre fatores de risco e todos eles tiveram experiências adversas e fatores de risco na sua infância e na adolescência, muito difíceis, muito presentes, com muito mais fatores de risco, muito mais frequentes fatores de risco do que os próprios fatores de proteção, né? Que geralmente estava associado a uma figura, que era, às vezes, a figura materna, né? E que essa figura materna também não tinha estrutura emocional para dar conta, né, de todos os fatores de risco que aquela família vivenciava e aquela criança vivenciava, né? Então, o comportamento desses autores de agressão vai estar muito condicionado tanto aos aspectos biopsicossociais dele, quanto às características da vítima, né? Geralmente, menor rede social, a rede dele não é tão ampla, né? Ou ela é superficial, né? Geralmente, ele vai atrás de crianças que têm famílias chefiadas por mulheres, né? Escolhe famílias mais isoladas para perpetrar, então, aquela criança, aquele adolescente, alicia, faz a sedução, né? É cidadão acima de qualquer suspeita, né? A gente fala, mas os comportamentos deles não estão associados exatamente a você ter uma moral preservada, isso é um outro mecanismo. Ele geralmente tem acesso às crianças, então por isso você vê, às vezes, muito na mídia, né? Professor de educação física, professor não sei o quê, aquele que dirige a van escolar. Por quê? Porque eles se agrupam em, em trabalhos laborais mais associados, né? Aonde as crianças estão em volta, né? E crianças também com uma menor rede de apoio, crianças e adolescentes com uma menor rede de apoio, né? De maneira geral, é um pouco disso que a gente tem trazido, né, para discutir dentro do GEAV. Eu sei que a gente tem muito ainda que caminhar, a gente está ainda, né, tentando encontrar alguns padrões, apesar de a gente ter uma diversidade de características, porque somos diversos por natureza, o ser humano é diverso por natureza, mas a gente tenta tentar encontrar alguns padrões, porque o que a gente sabe é que o grau de reincidência deles vão para o sistema penitenciário, eles vão cumprir, mas o grau de reincidência parece ser alto. A gente não tem esse dado no Brasil ainda, né? Então, se o grau de reincidência deles é alto, é provável que a gente tenha que começar a pensar, né, em formas de acompanhar essas pessoas que estão saindo do sistema penitenciário para eles não reincidirem. E se eles voltarem a reincidir, né, eu digo para toda a rede aqui, eu digo que a gente tem três importantes aspectos: o antes, o durante e o depois. A gente tem o antes, ou seja, o que a gente está deixando nossos homens perpetrarem violência sexual contra criança e adolescente. Então, se a gente está chegando a perpetrar, se tem indicadores muito altos, tem alguma coisa que a gente não está fazendo aqui. Antes. Quando ele perpetra, ele vai para dentro do sistema penitenciário. O que o sistema penitenciário tem feito para que, né, de alguma forma, a gente consiga mudar concepção, distorção,
né? Formas de entender a realidade, sucessivamente. E quando ele sai? E quando ele sai, a gente vai precisar acompanhar. Nos Estados Unidos, na Europa, tem o acompanhamento. A gente não consegue acompanhar. Então, a gente tem a hipótese de que esse grau de reincidência é alto. A gente já está em conversa com o sistema penitenciário aqui do Pará, para ver se a gente consegue mapear isso dentro do sistema deles, né? De entrada e quais são as entradas dele, quantas vezes se é pelo mesmo ato, atos similares. Então, a gente tem, no Brasil, grandes desafios, né, com eles, que é o antes, o durante e o depois. Então, assim, isso é um pouquinho do que a gente tem feito, né? Espero que possa ter contribuído, espero que a gente consiga responder algumas questões que ainda estão abertas, porque a maioria está aberta, né, ainda está muito aberta. A gente só tem 12 anos de trabalho e a gente fica cada vez mais se perguntando, se questionando, se um dia a gente vai conseguir dar algumas respostas à sociedade e pensar em políticas públicas que diminuam, né? Pensar em políticas públicas que diminuam o grau de reincidência da violência sexual contra criança e adolescente. Acho que é um pouquinho disso que eu tinha para falar para vocês. Eu só falei muito. Não, professora, você foi perfeita. E por mim falaria ainda muito mais, porque eu tenho fiz várias anotações, mas antes de mais nada, acho importante parabenizar a atuação do cadê? Deixa eu falar. Grave. GAV e também do núcleo, né? Então, acho que é todo esse conglomerado que a Universidade Federal do Pará proveu e tem provido para vocês e o quanto é importante o financiamento da pesquisa para o nosso país, né? Você trouxe vários pontos que vocês têm desenvolvido em apenas 12 anos, mas são pontos tão relevantes, mais ainda quando você traz o fato de que até 2000, foi isso? 2002? Que nós não tínhamos no Brasil, na área da psicologia, mais do que 3 teses analisando a violência sexual e as suas diversas faces e como enfrentar elas. E daí, quando a gente olhava para a literatura internacional, a gente se deparava com volume de reflexões e de análises de dados dos sistemas de denúncia também. Enfim, toda uma outra dimensão que a gente ainda está precisando chegar lá. Porque, como você trouxe, né? É super importante, é muito necessário avaliar o que tem acontecido em volta da violência sexual contra crianças e adolescentes, porque é necessário que saibamos pensar numa política pública. E política pública baseada em evidência é uma política pública mais precisa. Mas antes da gente chegar nesse lugar, então, assim, parabéns pelo núcleo, parabéns pelo grupo, pelo núcleo e por todo esse trabalho que vocês três têm desenvolvido nesses poucos 12 anos, mas muito importantes, porque acumulou todos esses trabalhos, essas reflexões que até então nós não tínhamos, né? E aí, para a gente começar um pouco a conversar sobre esses dados tão provocadores, você podia explicar um pouquinho para a gente sobre as experiências, o que é experiências adversas, para que as pessoas que estão nos escutando possam compreender um pouco melhor, e o que são distorções cognitivas? E aí a gente vai entrando na temática. Tá bom, tá ótimo. Então, as experiências adversas, ela é um construto, inclusive, que a OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela também, né, traz para a gente, inclusive o instrumento que a gente utiliza é da OMS, que é um instrumento internacional, onde ela propõe que a gente comece a olhar o quanto essas experiências, elas podem afetar o desenvolvimento. Não sei se tu lembra, mas lá no início eu falo o que o laboratório, o LED, estuda? Processos de desenvolvimento. A gente estuda desenvolvimento humano aqui na universidade, o GEAV é um grupo que estuda desenvolvimento humano. Então,
a gente não acredita que uma pessoa ela nasce autor de agressão, mas ela torna-se um autor de agressão, né? Então, quando eu me tornei uma psicóloga, eu me tornei uma professora, eu me tornei, né, um presidente, eu me tornei. Então, a gente se torna, porque a gente vai sendo constituído, desde que nós nascemos até antes do nascimento, né? A gente vai se constituindo enquanto pessoa. Então, nessa trajetória, por isso que a gente estuda a trajetória, né? Que chama trajetória, o curso de vida, mas a trajetória de vida, nós somos bombardeados, né? Que a gente chama fatores de risco, tem umas características, e as experiências adversas. O que eu vivenciei na infância e na adolescência, que foram eventos, situações adversas, frequentemente e por longo tempo. Então, por exemplo, a gente vem dizendo, por exemplo, o divórcio pode ser uma experiência adversa na trajetória de vida de uma criança, né? Então, pode ser um divórcio extremamente conturbado, um divórcio extremamente cheio de violência no contexto daquela criança. Então, as experiências adversas, trabalho infantil é uma experiência adversa. Violência sexual é uma experiência adversa. Então, nós temos crianças que começaram a ser abusadas aos 5 anos e só conseguiram romper com os 12 anos e ela passou, né, 5, 6, 7 anos sendo abusada sexualmente, constantemente, frequentemente, por um longo período. Isso é uma experiência adversa. E essas experiências adversas, elas são poderosas a ponto delas demarcarem e marcarem na sua vida, né, aspectos que podem ser bons, mas também podem ser negativos. E o quanto essas experiências adversas podem ter levado os autores de violência sexual a vir perpetrar a violência contra uma criança e adolescente. Não é a discussão de que eles são vítimas, né? Porque existe muito essa discussão assim, tu está falando que eles foram vítimas para te minimizar a pena dele. Não é essa a discussão. A discussão é que se nós estamos construindo pessoas que estão abusando sexualmente de criança e adolescente, a gente tem que pensar nesse antes. Então, eu preciso proteger crianças e adolescentes para que a gente não tenha, na vida adulta, autores de violência sexual, né? Então, essas experiências adversas, elas fazem parte da vida de todas as pessoas. E o quanto essas experiências adversas. Por que as experiências adversas elas são importantes? Porque dependendo das experiências adversas que você vivenciou e como você vivenciou, ela modifica toda a tua concepção de mundo, inclusive do teu pensamento. Inclusive, quando eles dizem para mim, professora, ela tinha 11 anos, mas ela já era mulher da vida, porque ela saía com vários homens. Isso não significa que ele não tem noção de que o abuso sexual de uma criança de 11 anos é errado. Mas ele não tem noção, ou ele distorce a realidade dele, de que mesmo que ela já fosse uma menina que vendia o corpo, né, que era explorada, porque ela é explorada com 11 anos, ela já era explorada, ele não tem a concepção, ou a percepção, ou a cognição de que aquilo ali ainda é uma menina, né? Por quê? Porque provavelmente na sua trajetória de vida, todas as experiências adversas que ele vivenciou levaram a ele perceber e entender que aquilo ali era possível, porque ela já era uma mulher da vida, né? Como eles falam, esse é o termo que ela já era uma mulher da vida. Independente se ela é uma menina, se ela tem 11 anos, independente disso tudo. Se ela já mantém relação sexual com outras pessoas, então está tudo liberado. Então, as experiências adversas, os fatores de risco, as crenças, né? As práticas parentais, né? Nós temos autores que dizem que quem manda na casa é ele é o homem. Então, se ele é o pai, ele tem que ser o primeiro homem dessa filha,
Ele não nasceu dessa forma. Ele foi constituído na vida dele, ele foi levado a perceber que coisas desse tipo é possível, né? Então, isso mostra o quanto as experiências adversas podem nos indicar alguns caminhos para a gente entender a forma como eles pensam. Ou seja, o quanto eles distorcem da realidade que é, né? O quanto eles distorcem. Que aí a gente vem trabalhar com o termo da distorção cognitiva. A distorção cognitiva, ela não tem uma convergência conceitual na literatura, né? Ora ela pode ser entendida como crença, ora ela pode ser entendida como percepção, ora ela pode ser entendida como pensamento. Na nossa perspectiva, a gente tem trabalhado com o pensamento. Então, quanto eu distorço o meu pensamento a partir de todas as concepções de vida que eu vivi e vivo, né? Porque é uma sociedade que garante, né, uma sociedade machista, que garante o direito daquele homem ter o direito de manter relação sexual com aquela menina que já é a menina da vida, não é? Então, isso é o que a gente está chamando de distorção cognitiva, forma de pensar distorcida, né, de uma realidade, da realidade, mas que faz sentido para ele, né? Então, é mais ou menos esses termos que a gente tem utilizado. Não sei se ficou claro. Professora, tem uma diferença entre o conceito de distorção e dissonância cognitiva? Acho que conceitualmente, né? Então, acho que talvez teoricamente até haja, né? Eu não conheço muito o termo de dissonância cognitiva, né? Eu sei que dissonância cognitiva a gente tem muitos trabalhos, sobretudo na área acho que organizacional, do trabalho, que fala da dissonância cognitiva, né? Que eu acho que tem muito a ver com os aspectos, talvez, da cultura, né? Talvez da cultura, né? Uma dissonância cultural. Então, quando a gente vê, por exemplo, né? Quando eu alego que, deixa eu pensar em termos culturais, alguns padrões, por exemplo, vou dar um exemplo, né? Nas culturas tradicionais, por exemplo, nosso povoado aqui no estado do Pará, os nossos indígenas, né? Nossos povoados, existem alguns povoados que essa criança, se ela nascer com alguma deficiência, né? Ela deve ser abandonada na floresta, né? E lá ela deve ficar para que o espírito volte novamente, mas de uma maneira, né? Não acredito que isso seja distorção cognitiva. Acredito que isso é uma dissonância cognitiva em função de culturas que percebem de maneiras diferentes. Na nossa cultura, não tem como eu aceitar, né? Ou em qualquer cultura não tem como aceitar que a violência sexual é algo que é possível, né? E aí a gente fala de distorção cognitiva. Então, a gente tem essa criança que é abandonada e que deve ser abandonada porque há uma dissonância cognitiva culturalmente falando. Culturalmente falando. Acredito que seja esse uma das diferenças, mas acho que tem também as questões mais bases teóricas que justificam. As distorções cognitivas, ela vem muito de Becker, né, da teoria cognitiva, e ela, na própria teoria cognitiva, ela vem falando de alguns conceitos que passa por crenças, por percepções e pensamentos. A gente optou por trabalhar o pensamento, né, com escalas, inclusive a escala de Becker, aplicando as escalas de Becker, para a gente tentar entender como é que há uma distorção de pensamento a respeito daquele fenômeno. E aí eu aproveito para trazer um pouco do conceito da distorção que você explicou para a gente, né?
Então, esse homem que tem uma distorção cognitiva e ao identificar uma criança de 11 anos sendo explorada sexualmente, ele faz a tradução de que o abuso sexual dela é autorizado. E aí isso me faz muito refletir sobre o sistema de garantia de direitos, em que temos conselheiros tutelares, enfermeiros, assistentes sociais, técnicos, professores, e pensando junto com você no antes, né? Essas pessoas do sistema de garantias de direitos da criança e do adolescente às vezes contribuem para essa distorção cognitiva e legitimam, ou talvez nem legitimam seja a palavra correta, mas não vem problema numa criança de 11 anos sendo explorada sexualmente, porque eles relatam que ela está vendendo ou ele está vendendo seu corpo, porque ele tem consciência, lembrando, é uma criança de 11 anos. Logo, a violência sexual não aconteceu, o abuso sexual não aconteceu. Isso. Então, o quanto é complexo a questão da distorção cognitiva e da gente talvez não apenas olhar para esse autor culpabilizando, mas compreendendo essa sociedade em torno dele que contribui com essa distorção cognitiva, apesar de hoje vivermos numa situação em que vemos na TV, nas mídias sociais, propagandas de divulgação da proteção de crianças e adolescentes, mas ainda encontramos em bairros, nas capitais, pessoas profissionais do sistema de garantias de direito da criança e do adolescente que, ao identificar uma menina ou um menino de 10 anos, de 12 anos, sendo explorado sexualmente, tem uma distorção cognitiva. Faz sentido isso que eu estou falando? Sim. É coerente? Sim, porque as experiências adversas e como a gente forma o nosso pensamento não tá descolado de uma cultura, de uma sociedade, não é? Não está descolado de uma cultura, de uma sociedade, né? A gente tem estudado, associado à distorção e às experiências, a concepção de masculinidade, né? Que eu acho que eu nem falei aí. Então, a gente tem associado muito, sobretudo com os meninos, e cumprindo medida socioeducativa, as distorções dele associado à concepção de masculinidade. Então, o quanto a heteronormatização ela é extremamente forte no grupo de autores, de meninos que estão cumprindo medida socioeducativa. A gente já até escreveu um artigo e já submetemos para publicação. É muito forte. E são coisas assim que tu olha e tu diz assim, nossa, mas isso é uma bobagem tão grande. E, por exemplo, uma das perguntas, é só um exemplo, uma das perguntas assim, você seria amigo de um menino que pinta as unhas com base, por exemplo? Pensar que isso é coisa de, né? E aí eles falam todos os preconceitos que existem, né, a respeito disso. Então você vê o quanto a sociedade e a cultura daqueles meninos, né, são extremamente inflexíveis e que levam uma forma de pensar, né, muito distorcida e que faz parte de uma sociedade, né? Quando você vê a discussão de que uma menina de 12 anos, 13 anos está grávida e que o médico diz não faça, o juiz manda fazer, o conselho diz que não é para fazer, o fulano diz que não é para fazer, a gente não tem, a gente consegue perceber muito claro essa distorção, né? Porque tu tem uma criança ali, que precisa ser protegida. Até mesmo essa criança que está no feto, está no ventre, né? Mas ela tem que ser ouvida, ela tem que ser entendida como um todo, né? Então, é algo que a gente tem. E a literatura internacional, ela mostra o quanto eles têm distorções, né? Tanto na Europa quanto na América do Norte, a gente tem muito trabalho de distorção cognitiva com eles. Por isso que a gente resolveu estudá-los. Então, a gente tem algumas distorções, como minimização,
né? Negação, planejamento, são alguns tipos de distorções, fantasias, então são alguns tipos de distorções cognitivas que a gente identifica. A gente não temos dado ainda dos adolescentes, só tem dos autores de violência sexual contra a criança, adultos. O de adolescente a gente ainda está acabando a pesquisa, é uma pesquisa grande, são 150 participantes. Então, a gente ainda está fechando, né? Adolescentes em medidas socioeducativas, estão cumprindo medidas, mas é, a gente quer avaliar essas distorções nos grupos, né? Para saber se há diferença, se são reflexo da sociedade, né? Se não é, o que está passando por. Porque a gente faz pesquisa muito grande, então a gente tem pesquisa com vários instrumentos, né? Porque a gente acredita que esses instrumentos eles estão todos associados. A gente sabe que a psicologia não é estanque, apesar de uma tese, doutorado, às vezes precisar vir divididinho, né? Mas a gente tem uma série de hipóteses que podem estar levando, né, essas pessoas a ter esse tipo. A empatia é outro dado, né? Que a gente precisa estudar. A empatia, força de caráter é outro construto da psicologia que a gente vai começar a colocar também para discutir força de caráter. E aí tem vários, né? Tem a tendência da agressão, então, e a nossa sociedade é uma sociedade violenta, né? Então ela reflete muito essa violência. É a violência no trânsito, é a violência nas escolas, violência nas redes sociais, né? Então você não pode dizer que você não gostou do meu óculos branco, que eu entendo aquilo como algo que é para mim, que eu sou feia, que eu sou isso, né? Então então você tem uma série de distorções mesmo de pensamento, né, sendo estabelecido aí. E, professora, pensando no durante, você traz o quanto o cuidado médico, não só psíquico, desse autor de violência sexual contra crianças e adolescentes é negligenciado enquanto política pública, mas também dentro do sistema carcerário, É, né? é. A A, gente a, tem, a gente tem um parâmetro, o básico que uma pessoa autora de violência sexual contra crianças e adolescentes, um protocolo de acompanhamento, de tratamento. Não. Na Europa, nos Estados Unidos, a gente tem os centros de atendimento, a gente tem estudos falométricos, a gente tem uma série tem a castração química, né? Até vi um dia desse, um tempo desse, um projeto de lei, acho que na Câmara, o deputado, alguma coisa assim, falando da castração química, mas eu não posso propor lei onde eu não tenho estudo, onde eu não tenho base científica. Quantos têm transtorno parafílico dentro do sistema penitenciário? É uma das perguntas básicas que eu faria para quem está. Quantos tem? Você sabe quantos desses, né, têm pedofilia, são pedófilos, né? E quantos desses eles precisam da castração química? Eu não sou a favor nem contra a castração química, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que a gente precisa pensar em políticas públicas factíveis, ou seja, que sejam reais. A gente não consegue saber nem a reincidência deles, né? A gente acreditava, claro, que a pandemia atrasou. Hoje nós temos o Sistema Nacional de Segurança Pública, né? Mas que ainda não caminhou, né? A gente sabe disso, que não andou, que não caminhou, que a gente ainda não tem, até onde eu consigo alcançar, onde eu venho acompanhando, a gente ainda não caminhou. Então, o que a gente tem hoje aqui no Pará, que eu posso falar do Pará, que é onde eu mais conheço. A gente tem espaços que são próprios, né, para eles, ou seja, eles não ficam em celas comuns, né, até porque eles são marginalizados lá dentro, né. Muitos deles têm bom comportamento, a maioria tem bom comportamento, porque eles não são latrocidas, eles não são, né, eles abusaram sexualmente, vão ter um comportamento muito aceitáveis. A maioria que a gente entrevistou, eles
são excelentes, têm excelente comportamento. Até porque o objeto dele não está ali, né? Que é a criança ou adolescente. Então, né? Então, eles estão ali. A gente não tem avaliações reais, a gente olha a gente foi olhar processos jurídicos, né, de 7, 8 estados, 7, 8 municípios do Pará, nós temos 144, parece, municípios, nós fomos olhar processos jurídicos deles, em 7 municípios somente, mais próximos, e não encontrei nenhum com laudo, né? Nenhum sendo acompanhado. E como a gente dá psicologia, a gente olha e diz assim, nossa, esse aqui precisava de uma avaliação, né? Esse aqui precisava de uma coisa mais séria, de um exame de estado mental, um diagnóstico mais fechado, né? Esse aqui tem algumas características da psicopatologia. Não, esse aqui não. Então, tu acaba, claro, que isso aí é muito senso comum, a gente não fez avaliação, mas a gente não tem. Então, acredito que no Brasil não haja, né? Até onde eu conheço, não tem. Até porque também são poucas pesquisadoras que estão dentro do sistema penitenciário, ainda tem isso, né? A gente não tem. Hoje nós temos, não é, eu não chamo de dificuldade, porque realmente a gente vai precisar ter muito cuidado hoje ao adentrar o sistema penitenciário, por uma série de fatores, né, que a gente vem vivenciando no país e que a gente já foi sinalizado pela Secretaria de Segurança Pública, né? Hoje nós não podemos mais gravar, antes a gente gravava as entrevistas, nós não podemos por questões mais de segurança, então é muito difícil o acesso, né? Acesso ao sistema, né, também é difícil, de dados de informação, porque é sigiloso e precisa ser sigiloso. Então, fazer pesquisa, né, com uma população que está encarcerada, há um grau de dificuldade, além do financeiro, há um grau de dificuldade de acesso, do cuidado, né, que é necessário, né, que é muito necessário considerar. E quando eles saem, a gente perde, a gente não consegue. Eles mudam de endereço, a gente não consegue acompanhar, não tem uma política onde eles poderiam ser obrigados a voltar para o atendimento, né? É diferente do de medida socioeducativa, os meninos de medida socioeducativa, que eles estão dentro da internação e quando eles saem, se eles tiverem sentença definitiva, eles voltam para suas residências, mas se não, eles vão por CREAS, né? Por medida socioeducativa PSC, prestação de serviço à comunidade, ou LA, liberdade assistida. E aí a gente consegue, de alguma forma, a equipe acompanhar. Então, assim, são muitos desafios, né? No durante também, no durante e no depois. Então, são muitos desafios ainda. E você trouxe que tem poucos profissionais capacitados para fazer o diagnóstico do autor, certo? Um dia desse, não, acho que ano passado, um ano retrasado, não vou lembrar, ou já ligas, né, dos alunos semana passada eu estava com os alunos da psicologia de Goiás, né? Liga da psicologia, alguma coisa assim que eles estão, né? E um tempo desse eu fui falar para a Liga dos Futuros Médicos. Eu não sei se era Unicamp, eu não sei qual foi, né? E eu fui falar dos autores, e aí os alunos de medicina, né, disse, gente, vocês têm que fazer psiquiatria. A gente não tem psiquiatra no Brasil, psiquiatra está pouco no Brasil, e, sobretudo, né, voltado para essa área mais criminal, né, essa área mais legista e mais criminal, a gente não tem. Aqui no Pará eu conheço pouquíssimos, né, e que não dá conta da demanda que é o sistema penitenciário. Imagina São Paulo, né? Então, está falando do Pará, você imagina São Paulo, a maior capital e a maior cidade do país, né? Mas pensar a sociedade requer isso, né? Então, criticar os autores de violência sem refletir onde estamos falhando na criação, na proteção,
na promoção de direitos dessas crianças e adolescentes que serão os nossos futuros adultos, é também uma falha para esse sistema todo, certo? É certo. Até porque eu sempre falo assim, né? Eu digo, olha, chegou a semana do dia do enfrentamento, né? Em maio, enfrentamento ao abuso sexual contra a criança. Aí a gente vai fazer as palestras, a gente faz a campanha. A maioria que está ali é a mulher. São as meninas e as mulheres. É igual o Agosto Lilás e a violência doméstica. A gente está falando para as mulheres. Então, as mulheres ainda são responsáveis por romper o ciclo, né? E aí eu digo, para onde eu vou? Nós temos que começar a falar para os homens. A gente tem que ter homens falando para homens, né? Tem alguns grupos já, o grupo reflexivo que trabalha com violência doméstica, que é um homem falando para outro homem sobre violência, né? E aí que também tem um outro time, né? E a gente tem que ter jovens falando para jovens, homens. Então, geralmente, quando eu vou, eu sempre peço, além da palestra, eu peço para ter um momento de uma roda de conversa com os meninos. Aí, só os meninos? Só os meninos. A gente tem que começar a falar com conversar com esses meninos, sobretudo, né? Já com 14, 15, 16 anos, o que é misoginia, o que é racismo, o que é pedofilia, o que é etarismo, porque a gente não está conseguindo alcançar, né? Porque se a gente faz esse pré, a gente evita muitas coisas. Mas a gente precisa não só de uma mulher falando para os meninos, dos homens falando para os meninos, dos jovens falando para os jovens, né? De uma linguagem mais acessível. E isso é uma das coisas que, quando a gente faz os planos de enfrentamento, né? A gente tem o plano de enfrentamento nacional, depois vem o estadual, depois vem os municipais. A gente tem ido dar algumas assessorias nessa área, né? Que eu sempre digo, coloquem lá as ações para começar a discutir sobre os autores de agressão. Porque uma das primeiras coisas que o município diz para mim, professora, a gente não tem condições nem do CREAS, imagina vir e falar de atendimento para o autor de agressão. Digo, mas a gente não precisa começar pelo atendimento ainda. Mas a gente precisa pensar em ações que possam alcançar esses homens. Sejam eles meninos, sejam eles crianças, sejam eles adultos. A gente precisa falar de violência para esses meninos, pequenininhos, homens. Assim como a gente fala para as meninas, não pode tocar aqui, não pode tocar ali, a gente também precisa falar para esses meninos, também precisa fazer a orientação, né, do que é um comportamento de homem, né? Porque comportamento hétero, né, é aquele que tem que tomar, tem que ser brabo, né? E a gente tem que começar a quebrar tudo isso, né? Professora, muito obrigada. Muito obrigada por trazer essa bidirecionalidade, que eu acho que é muito importante a gente não entrar numa lógica da exclusão. Você fez algo errado, inadmissível. A temática da violência sexual contra crianças e adolescentes é uma temática muito delicada para muitas pessoas e impensável para outras, mas isso não justifica a exclusão desse ser humano que esse ser humano hoje adulto, ou talvez esse ser humano adolescente, porque ele vai continuar. E a gente precisa refletir em como promover a proteção e a segurança dessas crianças e adolescentes, mas também como fazer o acompanhamento do depois, que é isso que você Sim. está trazendo. A gente ainda não tem política pública para. E depois? Como que vai ser o cuidado desse adulto que cometeu uma violência sexual contra crianças e adolescentes, E, né? exatamente. Muito É, obrigada. E aí eu que eu queria passar a palavra para a senhora para fazer um encerramento e trazer fazer essa conclusão dessa apresentação tão importante do trabalho que o grupo tem feito na Universidade Federal do Pará. Eu que agradeço, né? Obrigada pelo convite. Espero que a gente possa, que as palavras que a gente faz possa alcançar o máximo, né, de pessoas possíveis.
O conhecimento da universidade, ela é da comunidade, a gente precisa sair dos muros da comunidade, apesar de a gente estar fazendo pesquisa ali. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo, de poder estar dialogando com várias partes do país, que a gente possa continuar fazendo pesquisa, né? Olhando, sempre olhando para as pessoas que perpetram, porque elas, não é que elas precisam ser cuidadas, a gente precisa cuidar de todos, né? A gente precisa cuidar de todos para que eles consigam alcançar, né, todas essas... que a gente consiga alcançar uma comunidade, uma sociedade mais justa, né, mais equitativa, né? Então, é um pouco disso que isso vem nos inquietando durante anos. Eu falo para minhas alunas que eu sei que eu, Lília, e a professora Milene Veloso, a gente iniciou uma sementinha aqui, né? E que a gente possa, todas as vezes que a gente vai para os congressos, a gente leva os nossos trabalhos, né? O auditório fica cheio, e a gente já começa a ver no Brasil, dos pesquisadores, já artigos sendo publicados, teses sendo produzidas a esse respeito, e é isso que a gente quer. A gente quer que cada vez mais a gente possa publicar, ter mais dados e possa pensar em políticas públicas e também subsídios para os técnicos, para a psicologia, para as assistentes sociais, para o pedagogo poderem, né, dar conta de quando chegar essa demanda que em um dia vai chegar. Bom, eu agradeço imensamente, obrigada ao Núcleo de Estudo de Violência da USP. A gente que agradece, professora.